terceiro anjo diz: cuidado, há um lugar real chamado inferno. Cuidado. Há um lugar real. E naquele lugar, todos que entram nunca saem. E o maior problema no inferno é que as pessoas não conseguem respirar. Respirar é muito difícil. Porque quando você tenta respirar, as chamas entram nos pulmões. E porque a dor é tão forte, quando você tenta gritar ou chorar, mais fogo entra no pulmão. A última vez que o Senhor abriu para mim o inferno, para que eu pudesse ver e ouvir, eu ouvi bilhões de pessoas gritando. E era escuro. E alguns deles estavam gritando e dizendo: dê-me uma segunda chance, dê-me uma segunda chance. Alguns deles estavam gritando: eu não posso respirar, não consigo respirar. Havia bilhões gritando. E você não está falando, não está tendo comunhão com ninguém, você está totalmente sozinho, separado. Bonjour. Bom dia, Bélgica. L'évangile éternel. O Evangelho Eterno anuncia que há inferno. Que o inferno é um lugar que, se você entrar, você nunca vai sair. Podemos passar por isso muito rapidamente agora, para que eu possa dar algo especial para vocês, porque eu disse que esta igreja, por causa dos meus amados, o meu filho e a minha filha, eu quero dar algo especial para essa igreja. Então, quando ele disse que tema a Deus, vamos olhar o temor de Deus. Quais são as características dos cristãos que temem a Deus? O que é que o temor de Deus transmite para a sua vida? Número 1, traz obediência a Deus. Número 2, traz profunda reverência a Deus. Que quando você teme a Deus. Número 3, isso te faz honrar ao Deus Todo-Poderoso. Número 3, te faz ter temor dele. Número 5, traz humildade diante de Deus. Isaías 66, de 1 a 3. Isaías 63, de 1 a 3. Isaías 66, de 1 a 3. Isso, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra, estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Onde será o lugar do meu descanso? Acaso minhas mãos não fizeram todas estas coisas e elas vieram a existir? Declara o Senhor dos exércitos. Estes são aqueles que eu amo, que eu favoreço, que vão entrar no céu, que eu abençoo e que serão recebidos na glória. Estes são os que eu amo, os humildes e contritos de espírito. E eles tremem diante da minha palavra. Estes são os cidadãos do céu. Não aqueles que se exaltam. Não mesmo. Ele diz: aqueles que são humildes, contritos de espíritos, não altivos. Quando o Senhor traz a sua palavra, eles tremem diante da palavra do Senhor. Eu te abençoo com a eternidade no reino de Deus, minha filha, e as minhas palavras se cumprirão. No poderoso nome de Jesus. Ele diz: o temor de Deus traz ódio ao pecado. Ele te faz odiar a perversidade.
Provérbios 8:18, rapidamente. Provérbios 8:18 diz, ele diz, o temor de Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a arrogância, o comportamento ímpio e a fala perversa. Temer a Deus é odiar o mal. Então, quando o anjo diz, tema a Deus, agora eu estou dando para vocês o que eu nunca dei em nenhum outro país. Que quando o anjo disse, temei a Deus, é isso que ele quis dizer. O temor de Deus é sabedoria. Nós sabemos a profecia do arrebatamento em Mateus 25, onde somente a igreja que é sábia, que teme a Deus, somente ela entra. Mateus 25, do 1 ao 13. Leiam em casa. Mas dê-me Provérbios 1, 7, rapidamente. E ele diz o seguinte, Provérbios 1, 7, ele diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Dá-me Jó 8, 28. Ele diz o seguinte, em Jó 28, 28, ele diz, e ele disse para o ser humano, o temor do Senhor, isso é sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, vocês agora estão recebendo o que eu não dei para nenhuma outra nação, e isso é o que está definindo o que o anjo quis dizer. Quando ele disse, temei a Deus, foi isso que ele quis dizer, sabedoria. Expulsar, odiar o mal. E ele diz, o temor de Deus traz terror por desagradar a Deus. Você teme desagradar a Deus. Ele diz, o temor de Deus é para todas as pessoas, porque Deus está vindo para julgar o pecado. O temor de Deus é muito, muito chave, porque Deus é capaz de te separar eternamente dele. O temor de Deus é muito chave, porque Deus pode trazer morte eterna. O temor de Deus é muito importante, porque Deus julga o pecado. Atos 5, do 1 ao 11. Quando eles vieram, eles prometeram para Pedro que iriam trazer essa quantidade de dinheiro e eles mentiram para o Espírito Santo e eles foram feridos. Êxodo 14, 31, na tela, ele diz, displayed against the Egyptians, the people feared the Lord. E quando eles viram, os egípcios viram a poderosa mão de Deus vindo sobre os egípcios, eles temeram o Senhor. O temor de Deus traz honra a Deus. Por quê? Porque somente Deus determina para onde todos irão. Eternamente. Se você vai para o lago de fogo, eternamente. Ou você vai para o céu, eternamente. Ai, meu Senhor, este Deus, você vai ter que temê-lo e honrá-lo e respeitá-lo. Ele não é seu irmão. Quando você vê pastores da Bélgica com a mão no bolso dizendo, oh, Deus, abençoa-nos, Deus, com a mão no bolso assim. Ele diz, vamos orar. E eles dizem, Deus,
Lord, today, Senhor, hoje, we want you, God, to bless us like that. nós queremos, Deus, que o Senhor nos abençoe hoje, If you go deste to people jeito, that meu Senhor. study Se psychology você of vai body para pessoas que estudam psicologia ou linguagem corporal, eles vão te dizer, você não pode fazer isso. Porque quando você faz isso, significa que você é familiarizado, você é igual a ele. Você tem que temer a Deus. O temor de Deus tem que ser trazido de volta à sociedade belga. A razão pela qual há iniquidade e celebrações de LGBTQ aqui, e orgulho gay, é porque não há temor de Deus nessa sociedade. É a igreja que tem que transmitir e entregar o temor de Deus dentro dessa sociedade. É por isso que Deus agora está dando poder à igreja e enviando-a. Em Lucas 16, do 19 ao 22. Lucas 16, o Lázaro e o homem rico. Lucas 16, do 19 ao 31. Você vê muito claramente, nós não vamos ler, que ele teve que temer a Deus. Porque o homem rico, com a sua riqueza, ele nunca nem sonhou que ele entraria no inferno. Tem alguma coisa a respeito da riqueza ou como passaporte para a Bélgica, quando você tem um passaporte belga? Um passaporte belga, quando você tem esse passaporte, agora tudo bem. Mas o Senhor está dizendo a riqueza e a nacionalidade. Essas coisas te fazem sentir um pouco confortáveis. Mas meu Senhor, é melhor você temer a Deus. Se você não temer a Deus, isso não vai te impedir dele te lançar no lago de fogo. As coisas que você, sua riqueza. Então é melhor você ter um passaporte queniano e temer a Deus. Aleluia. Não. Você realmente precisa perguntar, será que isso é realmente uma bênção de Deus? Deus, Ele quer que você entre no céu. E o diabo pode te trazer muito dinheiro para que você não entre no céu. Você precisa tomar cuidado. Você precisa se perguntar como pastor. Eu tenho estado orando por um carro para que eu possa sair daquele trem. Então, um carro aparece. Drink some water, my daughter. Take water. Beba água, minha filha, beba água. Água, não durma. Então, quando o carro chega em casa, o pastor estava orando por um carro, dizendo, Senhor, eu venho diante de ti de uma forma humilde. Tira-me do trem, porque eu preciso de um carro para alcançar todos os lugares, todas as ovelhas, os hospitais. Quando o veículo vem, a esposa está chorando. Querido, tire aquelas moças do carro. Tire aquelas mulheres do carro. Vocês vão nos humilhar. Ela está chorando lá. Querido, o Senhor prometeu. Você prometeu que não iria nos humilhar. Agora as moças, está cheio de moças no carro. Isso é realmente uma bênção de Deus? Cuidado. É melhor você ficar no Quênia com o pastor queniano e temer a Deus. Aleluia. Aleluia.
Finalmente a verdade chegou. E ele está dizendo, Marcos 9, 42, 43. Veja o temor de Deus. Ele diz o seguinte: se a tua mão te faz pecar, te faz tropeçar, pega uma serra elétrica e corta ela fora. É melhor você entrar no céu, maneta, sem mão, do que entrar no inferno com as duas mãos, onde o fogo nunca jamais apaga. E se o teu olho te faz pecar, e ele diz, pegue uma faca e arranca ele fora. For you to go blind, to grope your way into heaven, é melhor você ir tateando o seu caminho para o céu do que andar enxergando em direção ao inferno. Se o teu pé te faz tropeçar, é melhor você ir a um cirurgião ortopedista e dizer, você está vendo esses dois pés? Por favor, corta os meus pés. E ele vai falar, o quê? Você vai falar, não, eu quero que o senhor corte ele. É melhor você ir engatinhando para o céu, como aleijado, do que andar com as suas pernas normais em direção ao lago de fogo. Oh, que evangelho de mutilação para a Bélgica moderna. Bonjour, mes amis. Bom dia, meus amigos. Como estão? Estão bem? Ok. The gospel of mutilation. O evangelho da mutilação. Ele agora está definindo o temor de Deus. Oh, meu Senhor, para um povo pós-moderno de inteligência artificial, onde você não pode nem tocar no teu filho. Mamãe, se você me tocar, eu vou chamar a polícia. E este evangelho está sendo dado. Aleluia. O sangue de Jesus é muito pesado. E ele diz, o temor de Deus te dá as seguintes vantagens: o dom da vida. Provérbios 10, 27. Ele diz o seguinte, Provérbios 10, 27, ele diz, o temor do Senhor prolonga a vida. Cut short. La crainte de Dieu augmente la vie. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os dias dos perversos serão cortados, serão abreviados. Então, o anjo estava gritando, temei a Deus, temam a Deus. É isso que ele estava falando. E ele está dizendo, nos dá sabedoria, o temor de Deus, nos capacita a evitar o pecado. Eu não tenho tempo. Provérbios 3, 7. E Provérbios 8, 18 nós vimos. Provérbios 14, 16. Provérbios 14, 16, ele diz, o sábio teme o Senhor e evita o mal. Mas o tolo, ele é impetuoso, ele é encolerizado. Eu abençoo todos vocês, minha filha. É uma pessoa de cabeça quente. Não, eu quero ser calmo diante do Senhor. Cabeça quente diante do Senhor.
Et il est plein de sécurité. E ele se So the sente fear of God seguro. helps you to avoid evil. Alors, Ele la é impetuoso crainte de Dieu e acha t'aide que está à seguro. éviter le mal. Então, o temor de Et Deus ça- evita o ça mal prolonge e conduz para a vida. And it brings honor to your life also. et ça E amène traz l'honneur dans ta honra vie para a aussi. sua And it vida removes us também. from danger. E nos enlève le remove do danger. For perigo, example, drinking and driving. If you fear por God, you will exemplo, not drink, so you will not beber drink e and dirigir. Par Se exemple, você temer a boire et Deus, você conduire. não Si tu vai crains Dieu, tu vas beber pas boire et boire et conduire. e não Il va vai t'enlever du dirigir danger. embriagado. fear of God will tell you don't go to the O bar. temor de So Deus then vai you te will not be dizer, caught up in não the vá bar para o and bar, fight in the bar. para Alors, que la você crainte de não Dieu va te seja dire de ne pas pego aller lá dans le bar. com uma Tu te faca verras pas te rester dans le bar esfaqueando et te no bar. trouver là-bas. The fear of God will tell you, please don't be promiscuous. Wait until O you temor have de all Deus the vai marriage. dizer, por favor, não seja promíscuo. Espere até ter um casamento santo. O seu templo, o seu corpo é o templo do Espírito So it will Santo. save you from HIV AIDS. Alors, ça Então va vai te salvar de HIV protéger AIDS. du sida, de HIV. Those who fear God are secure. Ceux qui Aqueles que craignent Dieu temem a sont en Deus sécurité. estão The Lord is seguros. saying Le Seigneur est E en o train de Senhor dire, está that God dizendo Almighty confides in those who fear Him. The que o book of Psalm Deus 25:14, Todo-Poderoso, Ele habita those who naqueles fear que o God, God temem. confides in them. ceux qui Que craignent aqueles Dieu, que temem a Dieu Deus, se- Deus se- confia se nele, confie Ele à se eux. fia Lord neles. confides in those who fear Him. Le O Seigneur aime Senhor ceux qui se- confia qui le naqueles que o craignent. He temem. makes His covenant known to them. Il fait que Ele faz a leur sua alliance aliança soit connue. conhecidas a Ele. Deus se fia neles. Então agora você entende o que o anjo está dizendo. Et il dit, E ele The Lord diz: watches over those who fear Him constantly, all the time. o Senhor cuida daqueles que o temem constantemente o 33 tempo verse todo. 18. Salmo 33, 18. 18. Okay, 33:18 is simple, right? 33, 18. Psalm 105:17. Dieu Salmo les aime. 103, God has 17. compassion on them. Dieu a Deus tem compassion compaixão de Deus, Deus os ama. And the fear of God d'eux. Et la E o crainte de Dieu temor de Deus brings you to a place where you now live a te victorious traz Christian para um life. lugar E também onde na- agora na- você na- vive uma uma vida vida cristã vitoriosa. Become church triumphant. Tu commences Você à se une vie torna uma triomphante. igreja triunfante. Now you overcome the storms of the, Agora of the você life. This life is venceu as Maintenant, tu as vaincu tempestades desta les tempêtes vida de que la você vie, vê les tempêtes aqui que tu na vois ici en Europa. Europe. And he says, Et il dit, E ele he gives diz, divine wisdom il ele donne te dá a la sabedoria sagesse divine divina and brings us mercy from the Creator. et nous e amène nos la traz miséricorde venant du Créateur. misericórdia do The fear of Criador. God brings favor. O temor de crainte de Deus Dieu traz amène la favor. And so it brings us Então, a spiritual Christian life. Et nous Ele amène une nos vie traz chrétienne uma spirituelle. vida cristã espiritual. E o Senhor está That when the dizendo eternal gospel is preached, Quand l'évangile que quando o éternel est Evangelho prêché, eterno é pregado, appropriate response to the gospel. ça c'est esta é a les réponses resposta appropriées pour apropriada para o Evangelho. Preach, and then now people fear God. Que quando Maintenant, quand tu você les prêches, prega, maintenant, les então peuples agora vont as pessoas craindre Dieu. temem a Nation Deus. fears God. Et les A nations vont nação craindre Dieu. teme a The Lord is Deus. saying Et le Seigneur E o est en train Senhor de dire está dizendo that the fear of God que la crainte que de o Dieu, temor de Deus is the basis of worship. c'est la base é de a l'adoration. base da adoração. That if you want to worship the Lord in the right way, you must Que approach se him with the você fear of quer God, not like Nadab adorar and Abihu. a Si tu veux Deus adorer Dieu de manière appropriée, da tu forma dois adorer apropriada, Dieu você par vai la se crainte de aproximar Dieu, dele com comme- o temor de comme Deus, Nadab não et como Abihu. Nadab e Abiú. Nadab Nadab e Abiú. et Abihu. Nadab e God Abiú. himself desires to be feared. Dieu lui-même Deus désire mesmo, qu'on ele puisse le deseja craindre. ser temido. Do you remember when he came to the mountain? Vous vous rappelez Você quand se il est venu à la lembra quando montagne, ele veio na montanha, la même nuée, na mesma nuvem, et ils ont e crié. eles gritaram? Let us never hear or see him again, or Não. hear from Ou him que again. nós nunca mais o ouçamos, nem o vejamos novamente. Let us now have a mediator. Maintenant, il faut que nous puissions Vamos avoir un ter agora um médiateur. God mediador. himself desires to be feared because of his O transcendence. próprio Deus Dieu agora lui-même a besoin deseja d'être ser craint temido parce qu'il porque est ele é transcendant. transcendente. He says, those who don't fear God Il dit que Ele ceux qui ne diz: craignent pas aqueles que Dieu não will temem not a worship Deus ne vont não pas vão adorer adorar a Deus. therefore they will always worship Satan. Dieu. Alors ils vont toujours Portanto, adorer Satan. eles vão sempre adorar a Satanás. This is serious.
Ça, c'est sérieux. Isso é If sério. you don't fear God, Si tu ne crains pas Dieu, Se você you não will always fear temer something else. a Deus, então você vai sempre temer outra coisa. those who don't fear God, ceux qui ne craignent pas Aqueles Dieu que não temem a Deus ne vont pas não vão adorar a follow them Deus. carefully, you find that they will always worship Satan. E quando você acompanha eles cuidadosamente, você vai descobrir que eles estão sempre There adorando is a no middle Satanás. ground. Il y a pas E un não milieu, tem campo do un meio, terrain não de tem milieu. meio do caminho, meio termo. There's no saying, I am in between, I'm balancing both. Not at Você não pode Either dizer, you eu fear estou God no and meio worship him e well, tentando or you lidar don't com as fear duas him coisas. and you worship Ou você teme a Deus Tu e peux pas être você au o milieu et dire que adora je suis en train de adequadamente, m'humilier, en train de ou balancer. você não Soit teme e tu adora l'adores Dieu outra en le coisa. craignant, soit tu ne l'adores pas et tu adores quelque chose d'autre. So if you look at the life of the prophets of God, of the disciples of Então, Jesus, se você then you olhar understand that a only vida the dos fear of profetas de God Deus, os discípulos liberates you from de fearing Jesus, anybody else, você vai anything entender else. que Alors, somente quand tu o vois la temor vie de des prophètes Deus de Dieu vai et la te vie des libertar de disciples adorar de Jésus-Christ, qualquer tu outra vas réaliser coisa. qu'il n'y a que la crainte de Dieu qui va te séparer, que tu n'auras la crainte de personne d'autre, personne alors que Dieu seul. I told you yesterday, for me, I have even seen my Eu disse assassination para in the vocês streets of ontem, Jerusalem. eu Je mesmo vous ai dit já que pour vi moi, o meu j'ai déjà próprio vu mon assassinato assassinat dans les rues de nas Jérusalem. ruas de That's the first thing Jerusalém. it shows you. Et ça, c'est la première chose Esta é a qui te montre. primeira Even coisa que ele recently, vai I te said, mostrar. in a very Até powerful mesmo vision, he appeared in the recentemente glory, eu he said, disse em uma "I can't poderosa wait visão when na you die nuvem, for ele me." disse, Même o récemment, Senhor dans disse, une eu grande mal vision, posso il m'a esperar quando parlé par você voix, vai il disait, morrer je peux por pas mim. attendre de voir le jour, tu vas mourir pour moi. And I went live on Global Radio and said, Et je suis allé en E eu direct fui ao à la vivo na télévision Rádio globale Global et je l'ai e dit. eu disse isto. he's saying, Il dit, Ele está if you dizendo, don't fear God, si tu ne crains se pas você Dieu, não teme a Deus, tu vas craindre você quelqu'un vai d'autre, temer quelque chose outra d'autre. but if you coisa. fear God, Mais si tu crains Dieu, Mas se você temer a Deus, você será como Daniel, Shadrach, Sadraque, Meshach, Mesaque, Abednego, they did not fear Abednego, anything else. ils n'ont pas craint eles não quelque chose temiam d'autre. nada mais. Thank you for clapping. I bless you eternally. Obrigado Merci por d'avoir aplaudir, acclamé, eu te je vous bénis abençoo éternellement. Thank eternamente. you so much. Merci beaucoup. Yeah, this is it. Ça, c'est ça. This is Sim, what the é angel was isto. pronouncing. C'est ça É que isto l'ange que est o en train de anjo está prononcer. pronunciando dans l'Évangile. no And it Evangelho. says, Et il dit, E ele the diz, fear of God la crainte o de temor Dieu, de Deus brings eternal peace. c'est ça é o qui que amène la traz paix paz éternelle. He's eterna. saying, Il dit, Simeon, Ele está dizendo, he was Simeão promised il a été promis. foi prometido a ele that he would not die until he sees the Lord Christ. Il ne que mourra ele pas não jusqu'à ce qu'il morreria voie até le ver Seigneur, o le Christ. Cristo And he do waited in the Senhor. temple daily. Can you imagine every day? E ele esperava no templo todos os dias. Você pode imaginar? Todos os Until dias. finally they brought the baby Christ. Até que finalmente eles trouxeram o And bebê when he Cristo. beheld the salvation of Israel, when he beheld E the quando glory ele of God, contemplou a salvação de Israel, quando ele contemplou a glória de Israel, o Cristo, a glória de Deus, ele disse, Senhor, you can take me away. Maintenant, tu peux m'enlever agora d'ici. tu podes me He did not fear recolher. death. Il n'a pas eu Ele la não peur de la temia a mort. morte. Paul, Paulo, he said, this light and momentary suffering here, they're ele nothing disse, compared to the glory that's esta coming. leve e momentânea tribulação daqui não tem nada que possa ser comparado à glória que está para vir, porque ele temia He says Deus. so when tomorrow he was Então, going to ele disse isso quando amanhã ele estava indo para ser decapitado. the fear of God. La crainte de O Dieu. temor de God must be Deus. feared. Dieu doit être Deus craint. tem que ser Because temido, his judgment is coming. Parce que son porque o jugement est juízo en train de venir. dele está vindo. Dieu doit être Deus craint. tem que ser Because in the book temido, of Genesis chapter 6, you see how porque no he livro do judged the Gênesis, whole capítulo world. 6, você vê como ele julgou o mundo inteiro. And he saved Noah. Il a E sauvé ele Noé. salvou This Noé. generation La A génération geração de d'aujourd'hui does hoje not fear God. não teme a The Deus. more modern a country becomes, the Quanto more they mais depart from the moderno fear of um God. país se torna, mais eles se apartam do temor do Therefore, Senhor. they submit to man's rules, the rules of Por isso, Alors, eles ils se se soumettent submetem às regras do homem, às regras humanas. La crainte O de Dieu, temor de what Deus makes you overcome evil. c'est ça é o qui que va te vous rendre faz capable de vencer vaincre le mal. o mal. He's saying, Il dit Ele the está Lord's wife did dizendo, not fear God. que la femme de Lot n'a a pas mulher craint de Dieu. Ló não temia a Deus. Alors ela a été Então ela jugée. foi People of Sodom julgada. did not fear God. Les hommes de O Sodome povo n'avaient de pas craint Sodoma Dieu. não temia a Deus. Foram julgados. Lot a Ló craint Dieu. temia a Deus. Il a été E ele foi sécurisé. assegurado.
Então você precisa temer a Deus. Mateus 25, a igreja com o temor de Deus entra no arrebatamento. O temor de Deus é o que nos conduz a temer e obedecer os mandamentos de Deus. A lei de Deus nos faz obedientes a Ele o tempo todo. Nos faz observar os seus estatutos e a sua salvação. E Ele nos mantém no seu caminho. Então, por favor, ensinem-se a si mesmos, ensinem os seus filhos e a igreja o temor de Deus. Ele está dizendo que nós fomos criados para temer a Deus, que este é todo o dever do homem. Significando, quando nós fomos criados, a razão pela qual nós fomos criados é para que nós possamos temer a Deus. É o dever da humanidade. É o trabalho, a responsabilidade do homem. Então é melhor nós temermos a Deus. Nós vivemos em uma geração que não teme a Deus de forma nenhuma. Então o temor de Deus te dá uma vida cristã triunfante, alinhada com a vontade de Deus, uma vida santa, uma vida justa, uma vida vivida com o entendimento de que Deus julga o pecado. Ele está dizendo que o temor de Deus nos faz entender que Deus é separado do homem. Então agora nós podemos adorá-lo apropriadamente como Criador e entronizá-lo novamente de volta no nosso coração como o único Rei das nossas vidas. O temor de Deus é o que nos faz pronunciar diante dele que, Senhor, eu não posso sobreviver sem ti. Não tenho como sobreviver. Mas esta geração vive como se eles tivessem declarado independência de Deus. E eles vivem como se eles tivessem declarado independência de Deus e não tivessem mais conexão com Ele. Eles o destronaram como Rei de suas vidas. O temor de Deus é o que fez Isaías gritar diante do trono de Deus quando ele viu a glória de Deus. O temor de Deus é o que fez com que João, quando ele apareceu diante do trono de Deus e ele viu o arco-íris, ele viu, este é o Deus que julgou e matou toda a terra. O temor de Deus tem uma santidade temível, aterrorizante. Deixe-me descrever isso. No trono de Deus, eu estou de pé lá. E a pessoa do Espírito Santo está de pé deste lado. Isso agora é muito profundo, eu estou compartilhando globalmente. Eu agora trouxe vocês para dentro do trono de Deus. Este é um tempo tal na igreja. Então, a parte de ouro, do ouro branco amarelado, e as duas faixas laterais, uma de cada lado de um ouro vermelho amarronzado. Se você olhar a parte amarelada, se você olhar aqueles ladrilhos, eles têm um design craquelado, como se houvesse rachaduras, mas não é. É o modelo dele que é assim, muito rico, craquelado.
E então, the person of God, the Holy Spirit is standing here. a pessoa de Deus, o Espírito Santo, está de pé aqui. E ele está tocando no meu ombro. Everything that's happening. E ele está descrevendo para mim tudo o que está acontecendo aqui. E então, The cherubim of glory put their heads like os this querubins da glória, on the golden way, and they put it at the quando throne eles position. entraram com as suas cabeças encurvadas assim, andando de lado assim, carregando a Arca da Aliança, e eles andando de lado assim, e colocaram a Arca da Aliança na posição do trono. Then Et alors, the Então, Holy Spirit tells me to pray. Deus, o Espírito Santo, me diz para orar uma oração específica. puissant Père, Poderoso Pai, hoje eu venho diante de Ti Thanksgiving. avec beaucoup com de louanges et muitos d'actions de louvores e grâce, ações de graças, dans les puissants no noms de poderoso Jésus. nome de Jesus. Quando eu acabei de mencionar isto, então a nuvem que eu chamei que sumo, Ele mesmo entrou através quand j'ai daquele mentionné caminho. cela, la nuée que j'appelais E Kisumu então foi est até descendue dans les passages en or jaune et descendu fou comme ça là. And he went on the mercy seat, and then he sat on the Então ark ele of the chegou covenant, sat on the no mercy seat. propiciatório e ele repousou no trono da misericórdia, e então ele subiu muito rapidamente. Ele se levantou. And then he called me Alors il Então m'a ele appelé me chamou to go and look inside the ark of the covenant while para he is ir seated on the mercy seat. e olhar dentro da Arca da Aliança enquanto ele estava sentado no propiciatório. I went there, his cloud covered me. Alors, The way Então, he quando eu disappeared. fui lá, a nuvem dele me cobriu da mesma forma como aconteceu em Central Park. comme ça là. Assim, Now I'm checking inside. Maintenant j'ai agora eu vérifié à estou l'intérieur. checando If I dentro were da you, I would arca. cry. Si j'étais vous, Se eu j'allais fosse pleurer. você, eu choraria. Eu não aplaudiria. Na verdade, eu choraria, vestiria o pano de saco, porque alguém desta natureza, deste calibre, apareceu nesta geração. J'allais pas Eu não acclamer. aplaudiria, J'allais pleurer. eu But then choraria. I know this is judgment. Parce que Porque je sais que então ça, eu c'est sei le que jugement. Then I know isto that é this is a juízo. terrible person. Alors, je Então sais agora que eu c'est sei une que essa personne pessoa ela é terrible. terrível. This person can destroy the whole earth. Cette personne Esta peut pessoa détruire toute la pode terre. destruir a terra inteira. Je vais pas Eu acclamer. não aplaudiria. So Alors, Então, when I looked there, quand j'ai regardé quando eu là-bas, olhei lá, then I saw some things inside the ark of the covenant. então eu vi algumas coisas dentro da Arca One da of them I can Aliança. say is the Bible. Uma delas eu posso dizer é a Bíblia. Then lightning struck Então, raios of the ark of the covenant 3 times. golpearam dentro da Arca da Aliança 3 vezes. Lightning, this kind of lightning. Raios, esse tipo de raio que faz tchá, pá. And then whitish smoke, dreadful, deadly, my Lord. alors, Aquele ce genre tipo de d'éclair raio comme ça, terrível que faz tchá, pá, pau. E então aquela fumaça branca muito temível, muito mortal. la O crainte de Dieu. temor de Deus. Even when I stood before the throne, Même quand j'étais Até debout devant mesmo le quando eu trône, fiquei diante the do conversation trono with John the Baptist, et e terminei a avec conversa com Jean-Baptiste, João then he said, Batista, behold the glorious Lamb of God. il dit, então voici ele disse: l'agneau glorieux de Eis o Dieu. Cordeiro de Transfigured, Deus. I am transfigured. Então ele é transfigurado, eu sou transfigurado. Then John the Baptist walked and disappeared in me. Et Então Jean-Baptiste João Batista marchait vers moi et andou, disparu veio e à l'intérieur de moi. desapareceu The em glorious mim. Lamb of God appeared from the glory of God. Então o glorioso Cordeiro de Deus apareceu de dentro da glória de The glorious Deus. Lamb of God appeared from the glory glório- of God. O glorioso Cordeiro de Deus apareceu de dentro da glória de Everything Deus. became more glorious. Alors, tout chose Agora était beaucoup tudo plus tornou-se glorieux. mais glorioso. There was this cloud of E glory quando ele veio, and I could hear this havia dreadful esta sound of nuvem the da holiness of the glória glory of ao God. redor dele, e eu podia Dreadful sound ouvir of the holiness of the glory of God. aterrorizante som da glória de Et Deus. quand il venait, Som une nuée de gloire sibilante se déroulait assim. devant lui comme ça, et j'entendais un son effrayant de la sainteté de Dieu qui faisait Dreadful sound Un of the som O holiness aterrorizante of som the holiness of the glory of God. da un son santidade effrayant da de la glória de sainteté Deus. et de la gloire de Dieu. So the fear of God Alors la Então, crainte o de Dieu temor de is Deus the condition of acknowledgement
of the transcendence of É a God from us. condição do reconhecimento da transcendência de Deus, de quão Deus é mais elevado do que la nós. présence de Dieu dans notre vie. Transcendence de Dieu. La transcendance de A Dieu dans notre vie. transcendência de De notre vie. Deus, de nós. Et alors, Então, The dreadful holiness of God. a aterrorizante santidade de Deus It is the acknowledgement of God's unmatched power. And é o authority. reconhecimento do poder incomparável de Deus e da autoridade, da incomparável poder e autoridade de Deus. Incomparável. It's the acknowledgement of his authority as the creator. c'est la É o reconnaissance de son reconhecimento da autorité sua en tant que autoridade créateur. como His Criador. authority as the judge. O reconhecimento da autoridade dele como juiz. Reverence La révérence, Reverência, temor, espanto, and respect. Okay? l'honneur et le honra respect. e respeito. Reverence. La révérence, Reverência, l'honneur et le respect. espanto, The fear of God. La crainte de o Dieu. temor de So Deus. God wants us to fear him that we may worship him and have a Então, relationship. Deus quer que nós o temamos, que nós adoremos a Ele e tenhamos um relacionamento com Ele. Um relacionamento correto, That we may obey him. Afin que para nous que puissions nós lui obéir. possamos obedecê-lo. It is the duty of mankind to fear God. C'est la É o responsabilité dever de l'être humain da de humanidade craindre Dieu. temer a The Deus. Bible is full of examples of people that did not fear A God. Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não temeram a Deus. Lucifer did not fear God and ended up there is a Lúcifer place for him in the lake of não temia a Deus e agora há um lugar preparado para ele no lago de Adam and fogo. Eve did not fear God and Adão e Eva não temeram a Deus e a morte did veio. not fear God and the lake of fire waiting for him there. Caim não temeu a Deus e agora o lago de fogo está lá para ele. A geração de Noé não temeu a Deus Swept into the lake of fire. e eles foram varridos para dentro do lago de fogo. Sodoma e Gomorra não temeu a Deus. Eles foram arrastados para o lago de fogo. Egito não temeu a Deus, foram arrastados para o lago de fogo. Corá e os seus amigos, Corá e seus amigos, 8.8 swept into the lake of fire. arrastados por um terremoto 8 ponto fogo, engolidos para o lago de fogo. Nadab e Abiú, Uzá. Those are exhaustless. Exemplos são inesgotáveis. O reino do norte, pela Síria, Judá, para a Babilônia. Examples are there for you. Os exemplos estão lá para vocês. Brussels is doing right Esta coisa que Bruxelas está fazendo agora, now, not fearing God, não temendo a Deus, catastrophic. é catastrófico.